certo, senhoras e senhores, meninos e meninas? Recentemente, compartilhei minhas histórias pessoais no YouTube e também no Facebook. E eu fiz isso porque acho que é ótimo ouvir uma história e dar um rosto a essa história. Eu já pedi há muito tempo para os caras realmente aparecerem na câmera e compartilharem suas próprias histórias no canal. Assim, as pessoas podem associar um rosto à história, o que eu acho que realmente ajuda a consolidar qual é a mensagem dessa história para quem está assistindo. Mas, infelizmente, muitos caras ficam preocupados e preferem permanecer anônimos, pedindo para borrar o rosto. Sim, sim. Vem aqui, pequeno detetive. Aquele em que a mulher grávida, esse foi o seu primeiro, não foi? O com a mulher grávida, ela estava grávida, não. Não, eu não quero falar sobre esse. Nós já mencionamos isso. Eu consegui. Não entrar em muitos detalhes, mas basicamente resumir o que aconteceu. Minha viagem começou muito devagar. Eu estava de ressaca. Saí e fiquei bêbado na primeira noite em que cheguei aqui. Então, não é fácil. E os tipos de pessoas que normalmente aparecem na câmera, porque eu já vi em outros canais, são caras que vêm com ego, não contam toda a verdade e colocam toda a culpa 100% na mulher tailandesa. E eles não assumem a responsabilidade por muitos dos próprios erros, porque nós cometemos erros. Não é sempre de um lado só. Mulheres tailandesas podem errar, fazer coisas malucas e absurdas, totalmente fora da linha, mas nós também não somos sempre perfeitos. Então temos que levar isso em consideração. Então eu compartilhei minha história. Eu vivi na Tailândia no total por 9 anos e meio, direto. E quando fui para a Tailândia pela primeira vez, ingenuamente me envolvi com uma garota de bar porque ouvi expatriados de longa data que me disseram para deixar minha mentalidade ocidental em casa. Aqui é a Tailândia, é assim que funciona. Aproveite e se envolva. Caso contrário, você vai ficar infeliz morando aqui, porque essas são as garotas que estão disponíveis. Então eles me fizeram acreditar que você só pode ficar com 3 ou 4 mulheres tailandesas. Você não pode ficar com uma mulher decente, que seja educada, que venha de uma boa família. E é tudo o que você pode ter. Então, ou você escolhe se envolver nisso, ou você escolhe o celibato e simplesmente segue com sua vida na Tailândia. Então eu errei feio ao me envolver com uma garota de bar. E nunca mais fiz isso depois disso. Eu só precisei cometer esse erro uma vez. E então, garotas de bar e esse tipo de mulher ficaram completamente fora de questão. Mas o problema que você tem é que quando está namorando e vivendo na Tailândia, você não conhece o histórico ou o passado de ninguém. Você só sabe o que elas decidem te contar. E convenhamos, muita gente gosta de mentir sobre o próprio passado. Elas não querem admitir. Eu costumava fazer ponto na Beach Road e costumava atender 3, 4, 5 clientes por dia. Eu trabalhava em um bar e era o melhor do bar. Eu tinha tantos clientes, ninguém vai realmente te contar isso. Elas querem que você acredite que são boas moças, que sempre foram trabalhadoras, que têm moral, que têm ética, blá blá blá. Porque elas estão tentando se vender para você. Então, na realidade, você não sabe quem essa mulher realmente é, porque ela vai dizer o que for preciso para que você fique com ela e, no final das contas, cuide dela e talvez até da família dela. Então, é muito difícil saber. Os únicos sinais de alerta que você pode perceber são a forma como elas se vestem, o jeito que passam maquiagem, as joias que usam, as bolsas que carregam, os sapatos de grife que têm. Normalmente, você consegue perceber pelo jeito que a pessoa se comporta, pela forma como se veste e pelo modo como faz a maquiagem. Existe uma grande diferença entre uma mulher tailandesa que se veste no estilo farangue, parecendo uma nota 3 ou 4, e uma mulher tailandesa normal que se veste no estilo dos homens tailandeses. Que não se veste desse jeito, pessoal. Existe uma grande diferença. Então eu sempre consigo perceber em um shopping ou em qualquer lugar que eu vá, eu consigo saber se alguém é uma garota de bar ou ex-garota de bar só de olhar para a forma como ela se apresenta. E os tailandeses também conseguem.
Depois que você entende isso, fica bem óbvio e as tatuagens também sempre entregam muito. Então, depois da saga com a garota de bar, sim, eu me envolvi com uma mulher meio chinesa, meio tailandesa, e isso também deu errado. Ela mentiu para mim durante todo esse tempo e não me contou que tinha um namorado que banca ela, que está profundamente envolvido na vida dela e da família dela, e que é uma parte fundamental disso tudo e ela não pode perder isso. Sabe, no fim das contas, ela foi totalmente egoísta. Ela só se importava com ela mesma e não levou meus sentimentos em consideração em nenhum momento. E quem quer ter um relacionamento de longo prazo com alguém tão egoísta assim? Eu, pessoalmente, não quero. Então, eu fiquei tranquilo em terminar aquele relacionamento. Eu fiquei tranquilo em não deixar ela subir na garupa da minha moto e sair por aí fugindo. Eu não quero estar com alguém assim. Sabe, isso só vai piorar. Então isso acabou. Aí eu parei com as garotas de bar, tentei encontrar uma garota normal que não estivesse envolvida nesse tipo de indústria. Como ela sempre se envolvia e namorava estrangeiros, estava sempre com um namorado estrangeiro. Isso também me ensinou muito. As que sabem falar inglês e que já namoraram estrangeiros antes, você não pode confiar totalmente nelas, porque infelizmente elas têm muita da mesma mentalidade que as garotas problemáticas têm. Então eu segui em frente dessa vez e decidi mudar o jogo de novo e ficar com uma mulher que ganhava um bom salário, de uma boa família, até de uma religião diferente. Ela era católica. Ela não era, sabe, budista. Então eu pensei, certo, isso é diferente. Ela se vestia normalmente, era educada, não se vestia como uma 3 ou 4. Ela falava muito bem, com o tom certo e tudo mais, parecia recatada e correta, e não era alguém que buscava atenção. Ela realmente não tinha nenhum sinal de alerta, nenhum mesmo. Mas no momento em que tentei terminar com ela, ela tentou mentir para me reconquistar com uma das maiores mentiras que alguém pode contar para um homem, basicamente dizendo que estava grávida. Então isso também me fez perceber que há muitos problemas de saúde mental acontecendo por aqui. Tem muita mentira e tem muita coisa maluca que acontece com essas mulheres. E então, eu decidi depois disso apenas aproveitar, sair com várias mulheres, essas coisas. Então, quando eu estava prestes a voltar para a Inglaterra e encerrar minha história com a Tailândia, foi aí que conheci a mãe do meu filho. E muitos inscritos antigos sabem o que aconteceu com essa história. Mas não era uma relação financeira, e sim uma guerra psicológica. E eu não desejaria o meu relacionamento nem para o meu pior inimigo. E desde que esse relacionamento terminou, para mim de jeito nenhum, eu não vou me envolver. Conheci muitas mulheres tailandesas ao longo do tempo, saí com várias. Tentei alguns relacionamentos e todos foram iguais. Mentiras, mentiras, muitas mentiras, muitos problemas de saúde mental. Eles podem ficar muito violentos se não conseguem o que querem ou se você discute e entra em conflito com eles. E qualquer cara tailandês vai te dizer que se você entrar em uma discussão com sua namorada ou esposa, é sempre melhor se afastar até que ela se acalme. Isso basicamente significa que não há discussão, ou é do jeito dela ou nada feito. E se você não quiser concordar com o que ela está dizendo, então aguente o gelo por alguns dias ou por uma semana, fique de boca fechada e simplesmente não retruque. Gente, quem diabos quer viver uma vida assim? Com certeza não sou eu. Agora lembrem-se, tudo o que estou falando é sobre os últimos 9 anos e meio. Na Tailândia, antes, era diferente. As mulheres tailandesas pareciam bem distintas. E muitos caras tiveram sucesso em namorar mulheres tailandesas, formar famílias, ter filhos, etc. e viveram felizes para sempre. Mas a nova Tailândia moderna é muito implacável para nós, estrangeiros. Tenho muitos amigos e amigas tailandeses e várias dessas mulheres eu jamais me envolveria, nem em 1 milhão de anos. Elas foram muito abertas e falaram sobre tudo. Parece haver uma cultura de ostentação sobre quanto conseguem de um estrangeiro. Sobre o dinheiro que ele te dá todo mês, o que ele comprou para você,
quais presentes e mimos deu, o que fez na sua casa, etc. Elas se reúnem com seus grupos de amigas e todas vão mostrar o que conseguiram do namorado farangue, porque elas não parecem olhar para namorados ou maridos farangue do mesmo jeito que olham para namorados ou maridos tailandeses. Isso é muito mais real e elas respeitam muito mais isso com os caras tailandeses. Mas com os caras farangue, a mentalidade, pelo que aprendi com a minha experiência, e muita gente não vai gostar disso, mas estou apenas falando da minha experiência pessoal, eu fiz o meu melhor para aprender tudo sobre o país. E não é tudo ruim, pessoal. Está longe disso. Mas as mulheres que parecem interessadas em estrangeiros e em se envolver com estrangeiros, e o que elas realmente dizem quando o estrangeiro não está por perto e elas estão apenas entre grupos de tailandeses, e elas não ligam para mim porque sabem que eu já entendi como as coisas funcionam. Então, elas ficam à vontade para serem abertas e honestas, dizendo que tiram sarro dos caras e se exibem com o que conseguiram, e não se importam em trair os namorados ou maridos. Elas querem se divertir. Se elas têm um estrangeiro de quem na verdade não gostam muito, mas esse cara está comprando presentes para ela e dando muito dinheiro. Ela ainda é uma mulher com hormônios, esse cara não a satisfaz, é só um patrocinador, nem parece humano, apenas um caixa eletrônico ambulante e falante. Elas veem muitos desses caras como uns trouxas e tiram sarro deles. Mas, novamente, os caras não querem ouvir isso. Mas elas ainda querem se divertir, então elas ainda vão procurar estrangeiros só para, você sabe, algo de uma noite só, ou só uma rapidinha, ou algo assim. Ou caras tailandeses com quem elas querem se divertir, ou ter namorados tailandeses em paralelo. Elas ainda vão satisfazer suas necessidades, se é que você me entende. E como já falei antes em vários vídeos, eu nunca conheci... Preciso tomar cuidado, pois torço para que as pessoas da província onde moro não vejam este vídeo. Acho que estão ocupadas demais com suas vidas. Mas eu nunca conheci um único casal em que eu saiba com 100% de certeza que aquela mulher tailandesa, foi fiel ao marido ou namorado durante um relacionamento de longo prazo. Conheço muitos dos caras com quem elas dormiram. Mas aí eu também posso inverter isso e basicamente dizer que os namorados estrangeiros delas, os maridos estrangeiros delas, eu também sei com quem eles dormiram. Não todos, mas de novo, provavelmente é a mesma coisa, sabe? E parece que é assim que as coisas funcionam. Especialmente lá em Zan, sabe, no interior da Tailândia, muita coisa funciona assim por lá. Posso imaginar que a vida na cidade é bem pior porque tem muito mais estrangeiros lá. Então é muito mais louco. Mas a maioria desses estrangeiros não percebe o que realmente está acontecendo pelas costas deles. Eles não entendem de verdade o que a mulher realmente pensa e sente sobre eles, porque ela está sempre sorrindo e sendo simpática. Porque no fim das contas, esse cara é um cliente pagante. Se você está pagando para estar com aquela mulher, é por isso que ela está lá. É por isso que ela volta para casa com você todo dia. É por isso que ela está sorrindo. É por isso que ela está fazendo um pé de crapol para você. Porque você é um cliente. Elas mesmas me disseram, se alguém está pagando, quem não vai lamber sua bunda? Quem não vai ser legal com você, sorrir e fingir que está tudo bem? Alguns caras entendem isso. Nem tanto. Muitos caras entendem isso, mas a maioria fica de boca fechada e não tem uma plataforma no Facebook, no YouTube ou em qualquer outro lugar. E eles simplesmente ficam quietos. Não é da conta deles. Eles seguem suas vidas. Todos são Ferrari, sabem como tudo funciona. Mas eles vão zoar os caras que eles veem, sabe, que estão sendo passados para trás. E quando se eu vou a um bar, restaurante ou cafeteria e estou lá sentado com um grupo de estrangeiros e outro estrangeiro entra com a esposa, um dos caras do grupo basicamente vai virar para o grupo e dizer: eu já dormi com ela. E todos nós ficamos chocados, tipo, meu Deus, essas mulheres não mudam mesmo, né? E aí o outro cara vem e fala: e aí pessoal, tudo bem? Tá tudo certo? E todo mundo fica tipo, cara, tá tudo certo, e eu só me sinto mal.
Eu não consigo me aproximar de outros estrangeiros quando sei o que as esposas estão fazendo com eles, porque sei que um dia a verdade vai aparecer e eles vão ficar arrasados. E muitos desses caras estão investindo pesado em suas esposas e namoradas. Eles estão comprando casas, montando negócios, comprando terras, sabe, pagando por casamentos glamurosos para ostentar para o vilarejo inteiro. E muitos desses casamentos nem podem ser pagos por eles. Mas eles entendem que, sabe, mostrar aparência, manter as aparências é muito importante para suas parceiras e eles farão de tudo para manter essa mulher feliz. E não é só porque eles a amam e querem o melhor para ela. É porque essa mulher vai fazer birra, não vai falar com eles, vai dar o famoso tratamento do silêncio. Fazer um escândalo, dizer que vai sair, ameaçar o cara dizendo que vai encontrar outro estrangeiro que a ame e respeite, porque esse cara não está desembolsando uma grana. Galera, é uma loucura, mas ninguém realmente quer admitir e contar a verdade sobre o que realmente acontece. Então, mesmo por muitos e muitos anos, mesmo quando eu estava em um relacionamento e tudo estava indo mais ou menos bem, eu ainda sempre dizia: fique solteiro na Tailândia. Você vai ter uma vida boa. O custo de vida, o estilo de vida que você pode levar, você pode viajar, pode ser independente, pode se divertir. Você pode ficar com a mesma mulher se quiser encontrá-la. Só tome cuidado, sabe? Mas não se envolva de verdade, porque hoje em dia, se você fizer isso, vai acabar se dando mal. Talvez você ache que sua namorada é tranquila e que estão juntos há 6 meses, 3 meses, ou seja lá quanto tempo for. Já houve alguns deslizes, sinais de alerta, pedidos de dinheiro ou até ela conseguiu tirar um salário mensal de você. E você pensa que não está tão ruim. Espere, dê tempo ao tempo. Veja o que acontece. E então, espero que no futuro você volte a este vídeo, deixe seu comentário e diga: Adam, eu deveria ter ouvido você. Mas o fato é que, quando você tem uma mulher super atraente, sempre sorrindo, fazendo um pé de crapol pra você, sendo carinhosa, indo pra cama com você toda noite, os caras simplesmente não querem perder isso. Então eles ignoram os sinais de alerta, ignoram os avisos e ignoram o próprio instinto porque não querem ficar sozinhos. Você tem que lembrar que muitos caras vêm de uma vida invisível e solitária em seus próprios países de origem e simplesmente não querem voltar para isso. E a única coisa que posso te dizer em relação a isso é que há muitas mulheres que vão se interessar por um homem da Europa Ocidental. Tem muito mais tailandesas por aí. Você não vai ficar sozinho, pode sair com várias mulheres e fazer o que quiser. O melhor tipo de vida para qualquer um hoje em dia é viver como solteiro. Seu dinheiro é só seu. É sem drama, sem estresse e você pode aproveitar, ter sua própria paz de espírito e viver com baixo custo de vida em um clima maravilhoso. Vocês sabem, é ótimo, pessoal. É isso aí, se você for esperto e não se envolver demais. E se você quiser se envolver e estiver determinado a isso, então certifique-se de estabelecer regras claras, sabe? E não deixe ninguém tirar vantagem de você. Se cuidem, pessoal, e tchau por enquanto. Tchau.